Olá, boa tarde. Há quem questione se ainda existem causas a defender. Talvez por termos entrado depressa demais neste novo século, coisas importantes terão escapado. Há que definir prioridades e essas passam inevitavelmente pela sustentabilidade do planeta. Vamos dar-lhe a conhecer 6 projetos diferentes que têm a sua devida função social. 6 ideias para o século XXI que podem muito bem ser causas a defender: a educação, a igualdade social, o ambiente ou a simples partilha. Participe neste programa enviando o seu e-mail para essencia@sic.pt. Comece com uma causa que é muito debatida em Portugal, se é que podemos dizer que é uma causa, mas pelo menos é uma iniciativa que ajuda a defender esta causa, a da leitura. Diz que vivemos num país que não tem leitores, no entanto crescem editoras e novos livros, e cresce também esta ideia muito interessante do book crossing, que é o quê, Ana? O Book Crossing é uma comunidade virtual de partilha de livros. Essencialmente, a ideia inicial de origem deste site, que foi criado nos Estados Unidos, é a libertação de livros. Mas não é uma libertação à toa, portanto, a ideia seria aquela ideia romântica de deixar um livro num banco de jardim, numa mesa de café, numa caixa multibanco, porém... Intencionalmente perdido. Intencionalmente perdido, porém, com um númerozinho de identificação que a pessoa que encontra pode inserir esse número no site do Book Crossing e ficará a saber por onde é que esse livro andou, quem é que já o leu, o que é que as pessoas acharam e, idealmente, a pessoa lê o livro e voltará a libertá-lo e dará notícia dessa libertação. Depois, dentro desse espírito, há mil e outras maneiras de fazer o Book Crossing, seja emprestando entre nós, seja doando, seja partilhando. A ideia inicial será sempre a partilha de livros e de leitura. Quando os livros também são, neste século XXI, de mais fácil acesso a toda a gente, porque é que o Book Crossing existe? Porque parece um pouco as ideias antigas de que não havia tantas edições e as pessoas emprestavam livros umas às outras. Parece quase um regresso às origens, Telma, será? Por um lado, talvez. Por outro, aquilo que eu vejo é que existem uma série de livros que nós nunca leríamos se não fossem recomendados por alguém. A mim acontecia muito, eu gostava muito de um livro, adorava o livro e chegava ao pé de um amigo meu ou de uma amiga minha e recomendava-lhe o livro, normalmente impingia-lhe o meu e depois nunca mais o via, porque a pessoa não estava para aí virada e por aí fora. Aquilo que acontece aqui com o Book Crossing é que nós temos a possibilidade de, uma vez que gostamos de um livro, existe também um fórum lá no próprio site, dizer, olha, adorei este livro por isto e por isto e por isto. Quem quiser lê-lo pode inscrever-se, por exemplo, nos Book Rings, que é uma coisa giríssima, e que, pronto, um lê, passa ao seguinte, o outro lê, passa ao seguinte, o outro lê, passa ao seguinte, os tempos variam. Mas, pronto, não sei exatamente se isto tem a ver com antigamente, a mim parece mais futurista. É, por causa da internet também, não é? Que no fundo é quase a página onde tudo se escreve, tudo o que tem a ver com o Book Crossing, tanto que eu estou a perceber, tem várias modalidades. Tem. Eu costumo dizer que há tantas modalidades de Book Crossing quanto os Book Crossings há, Book Crossers. Porquê? Porque todos nós podemos... O facto de termos os livros não nos obriga a partilhá-los. A partir do momento em que partilhamos, podemos partilhá-los da maneira como nos apetece mais. Portanto, é um conceito altamente maleável. E já agora é interessante, num país onde realmente há uma taxa tão alta de iliteracia e onde os níveis de leitura são baixos e onde o acesso à internet é tão baixo, nós somos dos países europeus que mais book crossers têm. Temos 7.212 membros esta manhã, já devemos ter mais nesta altura. E então, o que acontece é que... Pronto, nos Estados Unidos, em Inglaterra, os livros são extremamente baratos, as edições de bolso, por exemplo, e então torna-se mais, imaginamos nós, mais fácil para as pessoas deixarem livros por aí. Em Portugal, realmente, as edições são bastante mais caras e há pessoas que não querem libertá-los. Porquê? Porque podem ir parar ao caixote do lixo, podem nunca mais Acham que quebra, não há cultura suficiente. Cultura, quando eu digo cultura, não é cultura de, enfim, de alguma intelectualidade, mas é
a cultura de ver Com um objeto acessibilidade. perdido e Sim, perceber sim. que esse objeto Sim. pertence a alguém. Mas sabe, a parte romântica do book crossing para mim está aí, porque eu deixei de me preocupar se o livro dará notícias ou não, porque vamos imaginar que um livro que eu deixei num banco de jardim foi apanhado por um cidadão de terceira idade que, mesmo que tenha acesso à internet na junta de freguesia, não sabe mexer. Isso não quer dizer que o livro não venha a ser lido. E isso é que é importante, é se o livro vem a ser lido. Claro que se nós temos notícias de um livro que deixámos no banco de jardim, é um dia de grande festa e falamos todos no fórum disso. Mas no fundo pode-se quebrar essa cadeia em que o livro anda de mão em mão com os bookcrossers se alguém deixar um livro perdido e nunca mais tiver notícias dele, mas sabe que há a hipótese, mesmo que remota, de alguém ter levado para casa e ter... E há livros que dão notícias 2 e 3 anos depois de terem sido deixados em qualquer lado. Portanto, é uma ideia... E como é que são essas notícias que os livros dão? Como é que são, Telma? É o que nós chamamos de journal entries, que lá no site depois qualquer pessoa pode ver, em que a pessoa, quando acha o livro, como tem aqui dentro um numerozinho... Dê-me cá esse livro. Acabou de o ler e deixou aqui na mesa do Essência. E eu pego nele e penso, alguém perdeu este livro. Vou cá dentro e encontro isto. Isto é a marca, a identidade, é o BI do livro que me diz o que é que ele é, quem ele é, porque é que foi perdido aqui. Exato. A pessoa entra no site, existe lá logo na entrada um sítio para colocar esse número, a pessoa confirma que é mesmo esse livro e a partir daí entra, digamos, na página do livro onde está de quem é que ele pertence, quem já o leu, o que é que acharam e põe também uma entrada sua. Achei o livro em tal parte, por exemplo, agora vou lê-lo e depois logo se vê. Depois quando acaba de ler pode, olha, achei isto, achei fantástico e vou deixá-lo ou vou pô-lo em book ring, por exemplo, uma pessoa que acha um livro depois muitas vezes torna-se bookcrosser. Mas não é obrigatório, isto é importante que se saiba, não é obrigatório. A pessoa pode achar um livro e registá-lo anonimamente sem querer fazer parte da comunidade. Pode registar-se anonimamente mas muitas das pessoas depois acabam por se tornar membros do book crossing. E o que é ser membro do book crossing?